Boa tarde a todos. Que a gente possa ter esses 30 minutos então de reflexões, que elas possam ser produtivas para cada um que veio aqui. A gente agradece e que a gente possa aprender, né, com aquilo que vai fazer a gente crescer dentro da gente. Façamos agora então uma conexão com a espiritualidade que nos aguardou, que nos abraçou aqui na chegada, trazendo aqui as nossas conquistas, as nossas dificuldades e pedindo sempre, nós que somos tão necessitados da ajuda do alto, que a espiritualidade que governa essa casa, que Jesus que governa esse planeta, possa ter misericórdia das nossas imperfeições e que a gente, com ânimo e coragem, nós possamos superar as dificuldades do dia a dia. Então que a luz que vem do alto, que a paz, que é o maior tesouro que uma pessoa pode ter no seu coração, se façam presentes. Que assim seja. Nós vamos falar de um tema hoje, que ele é bem complexo. É um tema que tem o título chamado Família e Consciência. No Livro dos Espíritos, que é um livro dos fundamentos da doutrina espírita, que muito nos esclarece, Kardec organizou muitas respostas a muitos questionamentos que a gente tem no decorrer da nossa vida. Ele organizou então as instruções dos Espíritos para nos orientar, esclarecer e nos auxiliar a fazer sempre uma caminhada melhor nessa vida terrena e depois também no mundo espiritual. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos e ele diz assim, ó: onde está escrita a lei de Deus? E aí a resposta dos espíritos é na consciência. Será que a gente entende bem essa resposta? Aonde que fica a consciência? O que é consciência? Então, consciência é uma faculdade do espírito. Não é uma faculdade do cérebro. É do espírito que nos permite que nós nos percebamos como um ser espiritual e possamos nos compreender como nos relacionamos no mundo que estamos habitando agora. Então é essa consciência, essa capacidade que o espírito tem de nós nos enxergarmos e como nós nos relacionamos. É a consciência que nos permite discernir o bem do mal, avaliar as consequências das nossas escolhas. É essa capacidade do espírito que nos dá essa grandeza de poder escolher o bem ao invés do mal. E também compreender os nossos pensamentos, as nossas ações, as consequências do que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Então é toda essa capacidade do espírito, é consciência. E ela não está num lugar dentro do nosso corpo, ela está no espírito que habita o corpo. A doutrina espírita nos ensina
que a consciência está intimamente ligada à evolução espiritual. Quanto mais nós nos elevamos espiritualmente, mais nós aumentamos a consciência das coisas. Mais nós nos conhecemos e mais nós nos desenvolveremos de modo moral e ético. Vocês viram como tudo está ligado? Conhecimento do bem, a minha responsabilidade, a consequência do que eu faço para mim e para os outros. Isso é ter consciência da nossa vida. Vocês vejam que não é uma coisa simples, porque senão o mundo estava resolvido com todas as dificuldades que a gente tem. Não é uma coisa simples de se compreender a dimensão do que é consciência. Quanto mais nós desenvolvermos a consciência, mais nós teremos condições de captar a essência das leis de Deus. Então vocês vejam como as coisas vão se ligando, se tornando uma coisa grande. Tem-se claro que estamos agora no século XXI, que a grande maioria das pessoas está num movimento subconsciente em relação à vida. Então vocês viram que eu quis abordar o assunto consciência para a gente entender que é um grau de perfeição, de desenvolvimento. E a realidade que a gente vê hoje da nossa sociedade é o contrário. Grande parte da nossa sociedade vive num limite subconsciência, abaixo desse comprometimento, dessa responsabilidade. Então, o que significa dizer isso? Que os processos mentais de nós aqui seres habitando essa terra no século XXI, trabalhamos abaixo, operamos abaixo de uma consciência elevada, abaixo do que seria a consciência elevada. Senão não teríamos guerras, não teríamos discórdias, não teríamos fome. Então, grande parte de nós ainda vivemos nesse nível subconsciente. E qual a consequência disso? Todos nós temos famílias, relacionamentos na sociedade. O que viver em níveis subconscientes acarreta? Disfunções de vivências de grandes e dolorosos sofrimentos. Consequência. Pais não sabendo ser pais, filhos não sabendo ser filhos, filhos revoltados, autoritários, infelizes, pais desordenados, desarmonia nos relacionamentos, doenças como a depressão, Alzheimer, suicídios em escalas assustadoras. Então, a gente percebe que a nossa sociedade ainda não está num nível de consciência elevada. Então percebamos a importância da gente compreender o papel de cada um que está aqui vivendo essa experiência terrena. Isso é tomar consciência do teu papel e da tua função. A nitidez com que a doutrina espírita tudo nos explica permite um absoluto avanço no modo de ser, agir e pensar. A doutrina espírita é tão clara, tão nítida e tão completa no sentido de nos explicar que a gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo que a gente vem aqui estudar os fundamentos da doutrina espírita, porque ela faz a grande diferença na vida das pessoas, no modo de ser, no modo de agir e no modo de pensar.
E no que se relaciona à família, compreendendo tudo, fazendo esse efeito dentro do coração da gente, ela permite que a gente vá refletindo e vá melhorando o nosso papel dentro da família. Porque quando eu tomo consciência, eu começo a me questionar, me perguntar o que eu posso melhorar. Então faz toda a diferença. Então, com a doutrina espírita, temos uma grande ajuda de sabermos qual é o meu papel como pai, como mãe na família e qual o papel de eu como filho na família. Porque enquanto pais nós também somos filhos. Então vocês vejam, a doutrina espírita ela é belíssima no que ela esclarece para nós na base dos ensinos do Cristo. Se tudo o que eu estou dizendo agora tivesse perfeitamente assimilado no nosso cérebro e na nossa capacidade de discernir, de agir e pensar, tudo seria mais fácil. A gente já tinha ido para o mundo de regeneração há horas. Então a primeira coisa que ficaria mais clara é que os pais saberiam que não são donos dos seus filhos. Que seus filhos são espíritos que agora, por hora, lhes são cedidos para que os pais sejam os seus mentores dos filhos que o autodestina para nós. Por isso que a gente vai abordar em cima da família hoje. Então os pais, tendo essa clareza do seu papel, seriam mentores dos seus filhos. E na confusão do dia a dia hoje, na realidade que está hoje, quase que a gente tem uma ditadura dos pequenos, pais não sabendo dirigir muitas vezes, e os filhos pequenos ditando pelos maus exemplos, pelos maus ensinos, o que a família, para que lado a família vai. Então os pais esqueceram, se desconhecem, não digo todos, não é isso, não estou generalizando, eu estou dizendo a realidade do nosso mundo que nós vivemos hoje. Nós pais deveríamos ter claro o papel que nos cabe, que é ser mentores dos nossos filhos. E o que é ser um mentor? Um mentor deve agir como um guia, oferecendo um suporte, mas acima de tudo, exemplo de ensinamentos morais e cristãos. Um mentor dá conselhos práticos, claros, equilibrados, para que aquele que a gente está mentorando, que seriam os nossos filhos, pudessem ter um crescimento elevado de autonomia, para que ele sim fizesse a sua jornada também, porque, enfim, para que a gente veio nesse mundo? Para aprender, para melhorar, para se refazer, para consertar, para conviver. Então, um mentor, que são os pais, requer o quê? Paciência, equilíbrio, capacidade de transmitir conhecimentos de maneira clara, eficaz, através do exemplo. Não é só blá, 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 blá. É exemplo. Isso é o papel dos pais. Então, nós pais temos sido bons mentores dos nossos filhos? É uma pergunta. Lembremos-nos que a educação familiar é uma semeadura. Tudo aquilo que eu semeio lá na terra, um dia a gente colhe. Então, a educação, o papel, a tarefa, a missão de pais é uma semeadura no coração de um espírito. Olhem a responsabilidade. Se eu semeio uma semente boa, virá semente boa. Se eu semeio semente ruim, vem um inso. Então a gente tem que se perguntar:
Foi perguntado a Jesus a seguinte pergunta: Mestre, em que se resume a lei e os profetas? Perguntaram para Jesus. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na família, quem é o próximo? Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Para cima e para os lados. Na família, quem é o nosso próximo? Jesus assim nos disse, está lá em Mateus 5, 23, está no Evangelho. Olha que interessante isso daqui, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar. E vai-te primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e depois de reconciliar, volta e apresenta a tua oferta ao Pai. Vocês entenderam o que aqueles 10 mandamentos da ordem, da disciplina, dos conceitos cristãos têm? Jesus diz, ó, para poder ir para cima, precisamos ajeitar embaixo. Por que Jesus ensinou isso? Porque Jesus sabia que nós temos ainda um coração cheio de ódios, de orgulho, de vaidades. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos na caminhada da perfeição. Ainda estamos caminhando, devagarzinho, um passinho para frente, 2 para trás. Então, pelos movimentos dessa vaidade, do orgulho, do egoísmo que ainda está dentro dos nossos corações, que a gente luta para superar, Ele nos ordenou que nos apercebêssemos que não poderemos chegar a Deus sem que primeiro tivéssemos tido paz com o próximo. Então, quem é o próximo? Quem é o mais próximo, que é o nosso próximo? A família. Então Deus criou a família, que é uma estrutura da família física, a família física e espiritual, para colocar em contato, em convivência, espíritos que precisam começar na existência da família a resolver as pendências que possuem entre si. Aí Jesus disse, se tendes alguma coisa com teu próximo, reconcilia-te com ele para depois oferecer ao Pai. Não dá para chegar ao Pai se na horizontal a gente não se entendeu com quem vive do nosso lado. Na família são agrupados espíritos de diversas categorias. Espíritos que precisam se reconciliar. Na família também próxima, a gente fala da família espiritual e da família corporal. Também vem espíritos para auxiliar nessa tarefa, porque não é fácil se reconciliar com o nosso inimigo, com as nossas pendências, quitar os nossos débitos. Então Deus sempre manda alguém para ajudar nessa farda, nessa caminhada difícil, porque a gente nunca está sozinha, não. Espíritos que entre si terão a oportunidade de, na escola da vida, poder começar a reconciliação. Não tenhamos ilusão de que numa existência a gente vai conseguir quitar todos os débitos. Não vamos ter. São longas e longas vindas e repetidas vindas até que a gente vai internalizando, sublimando, aprendendo, se dobrando os joelhos nas dificuldades e a gente vai reconciliar-se. Começar a resolver, foi o que eu disse antes, não é resolver tudo, é fazer um pouquinho por vez.
pouquinho por dia. Não é fácil, um pouquinho por existência. Dentro das nossas famílias, que bom que a gente não sabe. Que bom que o esquecimento é uma bênção. Porque já pensou se soubéssemos quanto devemos ou quantos nos devem quem está ao nosso lado? Graças a Deus que a misericórdia de Deus falou o seguinte, vamos dar uma esquecida na história do Espírito, para quê? Para que o amor de pai, de mãe e de filho, que é a essência mais pura do que é o amor de Deus, que nessa essência da vivência desse amor a gente supere as diferenças. Tem no livro Missionários da Luz, que é um dos livros da série André Luiz, no capítulo 13, ele relata a reencarnação de Segismundo. Muitos e muitos espíritas já estudaram esse livro. Ali mostra a experiência de um espírito chamado Segismundo, que vem numa próxima encarnação, então, como filho daquele a quem ele matou. Vocês imaginem. Graças a Deus que a gente não sabe. Então esse filho vem filho de um pai que ele foi o matador. Por quê? Para que através dos laços de amor, de paternidade e maternidade, que são a mais próxima essência do amor de Deus, eles possam superar. No livro ele não fala como vai decorrer a existência, como vai se dar essa vida, não. Ele só fala dessa ligação. Por quê? Porque a gente não consegue superar tudo de uma vez só. Por isso que nas famílias muitas vezes a gente tem momentos paradisíacos e momentos infernais. Por quê? Porque é uma mescla de sentimentos e a gente tem que ir aprendendo, superando as dificuldades. Senão o mar de rosas. Ninguém tem dentro de uma família o mar de rosas. Nenhuma família é um mar de rosas permanente. Vamos se conformar. Ninguém. Aqui na Terra, nesse estágio que nós estamos, ainda não vivemos o mar de rosas. Então a gente mescla amor, a gente mescla um pouco de desarmonia, mas a consciência e a tomada da consciência do que me cabe fazer para tornar a vida melhor vai fazer com que a gente supere as diferenças e comece a querer viver melhor. E aí então é do esforço próprio, é da tomada de consciência do que me cabe. O certo é que nas famílias a gente faz o enfrentamento de situações por vezes muito difíceis. Graças a Deus que a gente não sabe do que a gente deve e do que o outro me deve. Então a espiritualidade nos permite viver em família para que comece a ser na família o início de uma reconstrução. Olha a oportunidade que Deus dá. Refazer, recomeçar. Então, se você foi colocado, vocês, nós fomos colocados numa família como pai e como mãe, Deus tem uma função e uma missão para nós. E Ele espera muito de nós. Ele nos colocou nesse papel e Ele crê e confia que nós consigamos avançar. Ele espera muito de nós. Então, o que nós precisamos? Primeira coisa, tomar consciência do papel que nos cabe, na tarefa que nos cabe. Qual é o meu papel como pai, como mãe? Qual é o meu papel como filho? Tornar a consciência nítida, se esforçar para buscar as respostas. Se nessa existência você está num papel de pai, mãe, e um filho está no papel de filho, precisamos, primeira coisa, como pais. Nossos filhos são espíritos imortais.
não são nossa propriedade. São destinados a nós para que a gente cumpra o nosso papel de ser mentores deste espírito. Ao pai e à mãe fisicamente, corporalmente, Deus nos deu a possibilidade da gente doar geneticamente a capacidade orgânica de gerar a carne. Pais e mães geram a carne do filho. O espírito vem de Deus. Então isso é importante que a gente saiba. A natureza, se a natureza nos ofereceu a possibilidade de ceder a carga genética, porque é o que a gente faz. Pai e mãe cedem carga genética. Deus manda o espírito ocupar essa carga genética e nos dá a tarefa de sermos pais e sermos mães. Um filho, quando vem, ele é um espírito que traz a sua história, traz as suas dores, suas experiências, suas dificuldades, seus propósitos. É um espírito que vai precisar trilhar o seu caminho. E os pais têm obrigação e a missão de ajudá-lo a trilhar o seu caminho. Quando passar a infância, 0 aos 7, dos 7 aos 14, entrar na adolescência, esse ser, esse espírito emprestado por Deus, vai aflorar o seu modo de ser. A gente deve saber que o filho tem o seu propósito e a sua missão de ser como um espírito que também está a caminho da busca da sua elevação. Então ele vai mostrar realmente quem ele é, quais são suas dores, suas imperfeições, suas dificuldades. Por isso que nós pais devemos ter claro que nós devemos ser mentores dos nossos filhos para que a partir desse momento na adolescência eles botem em prática os ensinos que o exemplo lhe internalizou. Só assim não seremos donos do seu caminho, não seremos destinadores do caminho que ele vai buscar. Ele vai implementar o seu caminho de acordo com aquilo que lhe foi apresentado para aprender como exemplo. Olhem a responsabilidade de ser pai e mãe numa família. Na infância e na adolescência, então, nós pais plantamos a semente das virtudes. Isso é tarefa de pai e mãe. Não é tarefa da escola. A escola da escolaridade. Plantar semente no coração é tarefa de pai e de mãe de valores morais. Por isso que a gente precisa saber qual o papel dos pais. Qual é o papel dos filhos. E aos filhos? Aos filhos cabe o dever de aproveitar os ensinos recebidos ao longo da vida dos pais, com a companhia dos pais. E quando esses filhos se tornarem adultos, que se inverter os papéis, eles precisam compreender o que é aquele mandamento que diz assim: honrai vosso pai e vossa mãe. O que é honrar? É cuidar, é dar condições, é estar presente no outono da existência de nós pais. Vocês perceberam quanto a semente que a gente planta na educação um dia precisará germinar? Aí vem a tarefa dos filhos, cuidar dos seus pais. Honrar. Honrar não é uma coisa simples. Honrar é forte, é um comportamento. E ele vai devolver aquilo que ele assimilou. Então, olha a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos filhos. Então, o que ordenará ao nosso comportamento? É entender que as leis de Deus são perfeitas e são orientativas para a nossa caminhada.
tanto enquanto no papel de pais, tanto quanto no papel de filhos. Como é que a gente sabe se está no caminho certo? Examinando a nossa consciência. E como é que eu examino a minha consciência, já que ela é uma capacidade do espírito? É eu me perguntando se aquilo que eu estou fazendo está certo ou se está errado. Como é que eu vejo isso? Um bom sinal é toda vez que eu deitar minha cabeça no travesseiro, se o remorso não me chamar e que eu consigo botar a minha cabeça no travesseiro e conseguir viver o que a gente chama de paz da consciência, então eu estou no caminho certo. Porém, se eu não estiver muito bem e que a dor do remorso, do arrependimento me chamar, é hora de rever dentro da minha consciência o que eu posso fazer para mudar. Esse é o sinal. Então a paz da consciência é o relógio de se a coisa está indo bem ou se a coisa não está indo muito bem. Se ela estiver muito bem, joia, beleza. Mas se ela não estiver indo muito bem, qual é o conselho que a gente falou antes? Reconcilia-te com o teu inimigo. Faça as pazes com o teu próximo. Esse é o conselho que Jesus deixou. Então a consciência é a resposta para saber se eu estou no trilho certo. Só cada um pode conversar com a sua consciência, no silêncio da sua alma. Então, se a gente perceber que o remorso nos chama, o arrependimento está ali levantando uma pontinha de que as coisas não estão indo muito bem, que a gente tenha coragem de mudar, refazer, recomeçar. A gente não vai virar santo amanhã. Não vai ser fácil assim. Se eu mudar tudo, não, já me arrependi, amanhã já... Não. É uma gotinha por vez. Mas é preciso coragem de enfrentar face a face aquilo que a consciência me chama a olhar. Esse é o sinalizador que vai nos dizer se a gente está no caminho, se estamos no caminho certo. Então, isto é desenvolver a consciência, conhecer-se a si próprio, compreender o papel que nos cabe dentro da família. Essas são as perguntas que só cada um pode fazer a si próprio. Então aproveitemos essa oportunidade de reflexão, essa oportunidade do conhecimento que a vida nos apresenta, para que a gente faça valer essa jornada de caminhada terrena que a gente está aqui. O dia que a gente for embora, o corpo, as posses, os cargos, os bens ficarão todos aqui. Matéria, ficarão todos aqui. O que a gente levará mesmo são as virtudes que a gente teve oportunidade e consciência de começar a desenvolver. Então que esse encontro de hoje seja uma oportunidade da gente não deixar cair no vazio todas essas possibilidades da gente refazer. E agradecer essa doutrina que nos chama sem condenar. A doutrina espírita não condena ninguém, não obriga nada. É só um aconselhamento. Entre dentro de você, dentro de cada um, e pergunte: como é que eu posso viver melhor? Eu, o meu próximo, para que quando tiver tudo em paz aqui, a minha oferta seja alcançada ao Pai. Era isso. É um assunto muito complexo, daria para ficar falando muito tempo, eu tive até que resumir porque eu tinha preparado até muito mais coisas, mas o tempo ele passa. Mas a essência da nossa conversa é essa, que a gente saiba que Deus olha por nós, não estamos sozinhos, temos problemas, todo mundo tem. Não tem família melhor ou pior, está todo mundo no mesmo barco e está todo mundo caminhando para frente. Então, para frente é que se anda e para frente é que se vai. Porque lá na frente tem uma luz nos aguardando. A primeira é a luz de Jesus.
E a outra maior, que abrange a tudo e a todos, é a luz do Pai. Certo, minha gente? Teria muito mais coisas para falar, mas é isso. Então façamos a nossa oração agora, pedindo aos médiuns que através das suas mãos a espiritualidade possa alcançar a todos os corações que aqui estiveram, para que essas reflexões que nós tivemos hoje sejam reflexões não de acanhamento, de dor, de sofrimento, não, mas de coragem, de enfrentamento às nossas dificuldades, e estendamos sempre a nossa mão. Do alto vem uma força que a gente não imagina o tamanho que ela é. Que tenhamos então a certeza de que a espiritualidade que opera nesta casa vai entregar dentro do nosso coração uma luz, uma paz e um propósito maior de fazer cada vez melhor a nossa jornada. Que assim seja.